Antes de começarmos esta história cheia de mistérios e sombras da Amazônia, eu preciso do seu apoio. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma história assustadora e deixar o like se você gosta de sentir aquele arrepio na espinha. Pronto? Eu nunca consegui que um dia eu seria capaz de contar essa história. Ela não é apenas um relato. Para mim, é uma cicatriz que carrego até hoje. Algo que mudou completamente a vida e a minha visão sobre o que existe no mundo. Tudo começou há alguns anos, quando eu aceitei um trabalho no coração da Amazônia. Eu era guia de expedições, levando turistas e pesquisadores para explorar a floresta. Era uma vida que eu amava, mas naquela época, uma seca severa havia afastado os turistas e eu estava precisando de dinheiro. Foi quando recebi uma oferta de um pesquisador estrangeiro chamado Dr. Howard. Ele queria explorar uma área remota da floresta, conhecida como Mata da Sombra Eterna. Os locais evitavam falar sobre o lugar, alegando que era amaldiçoado, mas para mim, parecia apenas superstição. Aceitei uma oferta. Afinal, era um pagamento generoso, e eu conhecia a floresta como a palma da minha mão. Ou pelo menos descobri que conhecia. Partimos em uma manhã abafada. O grupo era pequeno. Além de mim, o doutor. Howard trouxe 2 assistentes, Clara e Miguel, ambos jovens e iluminados, e um carregador local, o seu Raimundo, que parecia ter mais medo do que coragem. Depois de 3 dias de caminhada, a floresta começou a mudar. As árvores eram mais altas, o ar mais denso, e a luz do sol quase não passava pelas copas. Era como se estivéssemos entrando em um lugar onde o tempo e o espaço se dobrassem. Na primeira noite, enquanto montávamos o acampamento, seu Raimundo se decidiu a dormir. Ele só ficou repetindo em voz baixa: "Esse lugar não é para a gente, esse lugar é dos outros." Quando quis saber quem eram esses outros, ele só fez o sinal da cruz e se retirou. Na manhã seguinte, encontrei algo estranho. Em uma clareira, havia uma espécie de altar rudimentar feito de ossos. No centro, uma figura tosca esculpida em madeira, representando algo que parecia humano, mas não era. Os olhos eram buracos profundos, e a boca parecia um grito congelado no tempo. "Provavelmente alguma prática ritual antiga", disse o doutor Howard, tentando parecer calmo. Mas eu percebi o tremor em sua voz. Decidimos seguir em frente, mas algo começou a seguir. Durante o dia, ouvíamos passos pesados entre as árvores, ramos quebrando, mas nunca víamos nada. À noite era pior. Sons de denúncias vindas de todas as instruções nos cercavam, e sombras enormes se moviam entre as árvores, mas desapareciam assim que apontávamos nossas lanternas. No terceiro dia, Miguel desapareceu. Ele havia saído para coletar água em um riacho próximo, mas não voltou. Descobrimos seus pertences espalhados perto da margem e algo mais. Marcas de mãos na lama, mas elas eram enormes, muito maiores do que qualquer mão humana. Clara começou a entrar em pânico, chorando e dizendo que precisávamos sair dali. Mas o doutor Howard insistiu que continuássemos. Ele ficou obcecado com a ideia de encontrar algo que chamasse de a origem do medo. Naquela noite, a floresta ficou em completo silêncio. Não havia grilos, pássaros ou qualquer som de vida. Era como se estivéssemos no fundo de um abismo sem fim. Foi quando vimos. Estávamos sentados ao redor da fogueira quando uma figura apareceu na borda da clareira. Era alta, muito alta, e parecia escondida por algo que se movia, como folhas ou galhos. Seus olhos brilhavam como tochas, e sua presença fez o ar ficar gelado. Ninguém conseguiu se mexer. A criatura ficou ali, nos observando, até que, sem aviso, avançou. Seu Raimundo compartilhou e tentou correr, mas foi o primeiro a ser levado. A criatura o agarrou com uma velocidade sobre-humana e ele desapareceu na escuridão, seus gritos ecoando por toda a floresta. Corremos. Clara, Dr. Howard e eu corremos como nunca antes, mas aquela coisa estava nos caçando e parecia brincar conosco,
aparecendo e desaparecendo entre as árvores. Encontre abrigo em uma antiga cabana abandonada. Era um lugar estranho, cheio de símbolos entalhados nas paredes e ofertas de frutas e velas já apagadas. Clara estava em choque, repetindo que nunca deveríamos ter entrado ali. Enquanto tentávamos entender o que fazer, ouvimos uma batida na porta. Era lenta e ritmada, como se algo estivesse testando nossa coragem. Dr. Howard, com sua curiosidade mórbida, abriu uma fresta da porta. O que vimos do lado de fora foi pior do que qualquer pesadelo. A criatura estava ali, mas agora ela não estava sozinha. Outras formas menores, semelhantes a ela, se moveram ao redor da cabana, como um círculo de predadores esperando para atacar. Quando o ataque começou, foi um caos. A cabana parecia desmoronar ao nosso redor enquanto aquelas coisas invadiam. Dr. Howard tentou usar o fogo para afastá-las, mas foi levado diante dos nossos olhos, sua voz se transformando em um grito desesperado. Clara e eu conseguimos escapar por uma abertura nos fundos da cabana e corremos sem olhar para trás. A floresta parecia viva, tentando nos engolir, mas continuamos correndo, ignorando a dor e o cansaço. Quando finalmente encontrou uma área mais aberta, Clara desabou exausta. Mas antes que eu pudesse ajudá-la, um som cortante ecoou atrás de nós. Quando olhei, vi apenas a floresta vazia. Clara também havia desaparecido. Eu fui o único a sair daquela floresta. Não sei como consegui, mas depois de dias vagando, encontrei um grupo de ribeirinhos que me ajudaram. Até hoje, as lembranças daquela expedição me assombraram. Não sei o que eram aquelas coisas, mas sei que elas não eram deste mundo. Se você algum dia ouvir falar da Mata da Sombra Eterna, faça um favor a si mesmo. Fique longe. Meu nome é Samuel, e por mais de 10 anos trabalhei como motorista de caminhão, transportando madeira retirada ilegalmente da Amazônia. Não me orgulho disso, mas a necessidade me levou a aceitar trabalhos que, à luz do dia, seriam considerados perigosos, e à noite, verdadeiramente amaldiçoados. Essa história aconteceu em uma dessas viagens. Eu nunca mais voltei para a floresta desde então. Naquela época, uma seca havia dificultado o transporte fluvial, e os caminhões eram essenciais para escoar a madeira ilegal. A proposta era simples: carregar troncos de uma área isolada e entregá-los em um porto clandestino. A viagem deveria durar uma noite. Quando cheguei ao ponto de partida, fui recebido por um homem baixo e calado, conhecido apenas como Zé. Ele me deu as coordenadas e um aviso: não para o caminhão por nada, nem para ajudar, nem para olhar. Achei que fosse só superstição de gente da região, mas o tom sério de Zé me deixou desconfortável. Era quase meia-noite quando comecei a dirigir. A estrada era precária, apenas uma trilha de terra cercada por árvores tão altas que bloqueavam a luz da lua. A única iluminação vinha dos painéis do caminhão, que projetavam sombras distorcidas nas árvores. Por um tempo, tudo estava quieto. Apenas o som do motor e o ranger das rodas sobre o solo seco preenchiam o silêncio. Mas conforme avançava, comecei a notar algo estranho. O ar parecia mais pesado, como se a própria floresta estivesse me observando. Foi então que vi. Um homem apareceu no meio da estrada, parado, olhando diretamente para mim. Ele estava coberto de lama e vestia roupas rasgadas. Fiquei assustado, mas lembrando do aviso de Zé, não parei. Buzinei, esperando que ele saísse do caminho, mas ele não se mexeu. No último segundo, desviei o caminhão, mas quando olhei pelo retrovisor, ele já não estava lá. Poucos minutos depois, ouvi algo que nunca esquecerei. Um cântico baixo, quase como um lamento, vindo da floresta. Não parecia ser de uma pessoa, mas de várias, todas entoando uma melodia sombria. Fechei os vidros do caminhão e aumentei o volume do rádio, mas o cântico parecia penetrar tudo, como se viesse de dentro da minha cabeça. Foi então que percebi que não estava mais sozinho. Pelo espelho lateral, vi figuras caminhando ao lado do caminhão. Eram sombras humanas, mas algo estava errado. Seus movimentos eram irregulares,
como se não tivessem ossos ou articulações. A trilha levava a uma ponte de madeira que parecia estar à beira do colapso. Parei o caminhão por um momento, avaliando se seria seguro atravessar quando algo tocou a janela. Virei a cabeça e vi um rosto. Era o mesmo homem que antes estava no meio da estrada, mas agora seus olhos eram negros como a noite, sem pupilas, apenas vazios. Ele abriu a boca, mas ninguém saiu. Acelerei o caminhão sem pensar duas vezes, cruzando a ponte que rangeu como se fosse desmoronar a qualquer momento. Depois da ponte, a floresta parecia mudar. As árvores estavam mais próximas umas das outras, e a escuridão era tão intensa que meus olhos mal conseguiam iluminá-la. O cântico voltou, mas agora estava mais alto, mais agressivo, como se quisesse que eu expulsasse dali. As sombras também retornaram, mas desta vez estavam em cima do caminhão, transportando-se como predadores. Uma delas saltou na frente do veículo. Era enorme, com braços longos que quase tocavam o chão e uma cabeça desproporcional. Fiz o que Zé havia dito. Não parei. A estrada parecia interminável. Quando achei que não podia ficar pior, vi uma luz fracassar entre as árvores. Era uma cabana. Eu sabia que não deveria parar, mas o motor começou a falhar e o caminhão simplesmente apagou. Com o coração disparado, desci para verificar o motor. A luz da cabana oscilava, como se uma vela estivesse prestes a se apagar. Foi quando ouvi passos atrás de mim. Virei rapidamente e vi uma mulher. Ela era magra, quase esquelética, e segurava algo que parecia uma lanterna. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela sussurrou: "Você não deveria estar aqui." Antes que eu pudesse perguntar quem ela era, a mulher desapareceu como uma sombra se dissipando no ar. Entrei no caminhão e tentei ligá-lo. O motor rugiu como um animal ferido, mas finalmente pegou. Acelerei, ouvindo gritos e risadas distantes, como se a floresta inteira estivesse viva. Finalmente vi uma luz mais forte à frente. Era o ponto de entrega, onde Zé e outros homens me esperavam. Quando parei o caminhão, Zé me olhou com um semblante sombrio. "Você viu eles, não viu?" Não respondo. Apenas entreguei as chaves e me afastei dali. Nunca mais aceitei trabalhos nessa região. Aquela viagem deixou marcas em mim que nunca desapareceram. Até hoje, quando ouço um cântico distante ou vejo uma sombra se mover rapidamente, sinto aquele arrepio na espinha e lembrança da floresta. Algumas estradas nunca deveriam ser percorridas. Meu nome é Carlos. Durante anos trabalhei como madeireiro em áreas remotas da Amazônia. Não me orgulho disso. Hoje, sentado em casa, longe da mata, às vezes me pergunto se os momentos de horror que vivi foram uma punição ou simplesmente o preço de desafiar algo muito maior do que eu. Quero contar uma história, mas aviso: ela não tem final feliz. Tudo começou com uma oferta de trabalho que parecia boa demais para recusar. Era uma missão arriscada, em uma área ainda intocada, mas o pagamento prometido era tentador. O cliente era uma madeireira clandestina que queria árvores específicas e rapidamente reuniu um grupo de homens experientes para a missão. Nosso destino era uma parte da floresta conhecida por suas histórias estranhas. Os locais a chamavam de Terra das Vozes, e todos evitavam passar por lá. "Vai ser rápido, Carlos. Uns dias no máximo, e você volta rico", disse Roberto, o organizador da operação. O grupo era composto por 6 homens: Miguel, Joaquim, Roberto, Pedro, Leandro e eu. Todos nós já havíamos enfrentado as dificuldades de trabalhar na floresta, mas o que estava por vir era muito além de qualquer desafio físico. Chegamos à área designada no fim da tarde, após um dia inteiro navegando por rios estreitos e trilhas lamacentas. O lugar era diferente. As árvores eram gigantescas, algumas pareciam tocar o céu, e a luz do sol mal conseguia penetrar o denso dossel da floresta. O silêncio era inquietante. Não havia o som de pássaros ou insetos, apenas o vento soprando entre as folhas, criando um sussurro quase humano. Joaquim, o mais velho do grupo e nascido na região,
parecia desconfortável. Não gosto desse lugar, ele murmurou. Montamos acampamento próximo a um pequeno rio. A noite caiu rapidamente e o ambiente ao nosso redor parecia engolir qualquer tentativa de iluminar o espaço. Na segunda noite, enquanto estávamos reunidos ao redor da fogueira, ouvimos algo estranho. Era um som baixo, como um choro distante. No início, pensamos que fosse o vento ou algum animal, mas o som era constante, um lamento que parecia vir de todas as direções. Pedro, o mais jovem, riu nervosamente. Deve ser algum bicho. Essa floresta tá cheia deles. No entanto, Joaquim se levantou abruptamente e olhou para a mata escura. Isso não é bicho, ele disse com a voz trêmula. Naquela noite dormimos mal. Todos nós sentíamos que havia algo nos observando, algo que não podíamos ver. Miguel era o mais experiente do grupo, um homem robusto que parecia não temer nada. No terceiro dia, ele decidiu se afastar do acampamento para explorar uma área mais densa. Disse que voltaria em meia hora. O tempo passou e ele não voltou. Chamamos por ele, mas a única resposta era o eco de nossas vozes. Quando seguimos seus passos, encontramos apenas suas ferramentas caídas e marcas estranhas no solo, como se ele tivesse sido arrastado para o interior da floresta. Roberto tentou acalmar o grupo, mas o medo já havia se instalado. No dia seguinte, enquanto explorávamos outra área, encontramos algo que gelou nossos ossos. Uma clareira perfeitamente circular, com árvores derrubadas formando um padrão estranho. No centro, havia pedras dispostas em um círculo e algo que parecia cinzas espalhadas. Joaquim caiu de joelhos e começou a rezar. Isso é um lugar sagrado. Não devíamos estar aqui. Roberto, teimoso, insistiu que continuássemos o trabalho. O pagamento era bom demais para desistirmos. Naquela noite o choro voltou. Mas dessa vez estava mais próximo, mais intenso. Era como se alguém estivesse sofrendo uma dor insuportável. Pedro começou a chorar, dizendo que queria ir embora. Roberto tentou mantê-lo calmo, mas até ele parecia nervoso. De repente, as sombras ao redor do acampamento começaram a se mover. Era como se a própria floresta estivesse viva. Enquanto tentávamos nos recompor, vimos algo que nunca vou esquecer. No limite do alcance da luz da fogueira, uma figura alta e magra apareceu. Seus braços eram longos demais, e seus olhos brilhavam com uma luz vermelha sinistra. Ela ficou ali, imóvel, nos observando. Atiramos, mas as balas pareciam atravessá-la como se fosse feita de fumaça. Então, com um movimento lento, ela ergueu um dos braços e apontou para nós. Foi o suficiente para quebrar qualquer resistência que ainda tínhamos. Abandonamos o acampamento e corremos pela mata na escuridão. O choro agora era um grito agudo que nos cercava. O som vinha de todas as direções, confundindo nossos sentidos. Leandro tropeçou e caiu, gritando para que o ajudássemos, mas ninguém parou. Foi cada um por si. Chegamos ao rio ao amanhecer exaustos e completamente desorientados. Apenas 4 de nós haviam sobrevivido: Joaquim, Roberto, Pedro e eu. Quando voltamos à vila, o velho que nos alertou antes da partida nos esperava. Ele balançou a cabeça como se soubesse o que havíamos enfrentado. Vocês cruzaram limites que nunca deveriam ter cruzado, disse ele. Essa terra tem guardiões e eles não perdoam. Desde aquele dia, nunca mais voltei para a Amazônia. Abandonei o trabalho e passei a viver com o peso do que aconteceu. Pedro desapareceu meses depois em circunstâncias estranhas. Roberto enlouqueceu e foi internado em uma clínica psiquiátrica. Só Joaquim e eu restamos, e ele nunca mais falou sobre aquele dia. Às vezes, em noites silenciosas, ainda ouço aquele choro, como um eco distante que me lembra de que há coisas na floresta que o homem jamais deveria desafiar. A Amazônia é um lugar de mistérios profundos, e agora entendo por que muitos acreditam que ela tem seus próprios guardiões. O que vimos naquela clareira não era apenas uma força natural, era algo muito além da compreensão humana. Se você um dia for à floresta, lembre-se,
Ela não é só um lugar. Ela é uma entidade viva, cheia de segredos e sombras que talvez devam permanecer intocadas.